desse número ao quadrado, vou botar logo direto. Tudo bem, dá 1 sobre x ao quadrado mais 1. E está aqui vezes 1 sobre x2. Mas isso aqui eu posso escrever como sendo menos 1 sobre, o que é que fica embaixo? Fica a raiz quadrada de 1 mais x2, sobre quem? Está aparecendo aqui? Sobre a raiz de x2, quanto é a raiz de x2? Módulo de x, vezes 1 sobre x2, que é 1 sobre o quadrado do módulo de x. Quando eu cancelo, fica o quê? Tá, a conta. Fica quanto? Me diga. 1 sobre o módulo de x. 1 sobre menos, então isso aqui fica igual a menos 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de quem? De mais x2 ou x2 mais 1. Isso, qualquer que seja o x diferente de 0. Então dá a derivada da arco. E não dá para tirar o módulo. Tá bom? Hã? O sinal, esse daí vai acabar. Anota. O sinal. Ele coloca menos. Ah, é porque tá errado, é? O que é que tá errado? Agora, 6. É o arco cossecante hiperbólica, mas tá certo, é menos 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 1 mais x2. Tá aqui. Não, tem o menos. Tem o menos aqui. Hã? Aqui, ó. Aqui no horário natural ele coloca a raiz de 1 menos x2. Qual horário 6? Qual horário 6? Ah, tá errado só no enunciado. Deixa eu ver. Ah, o enunciado deve estar errado. Ah, o corolário 6, né? Ah, sim, é porque está um menos, né? Não, é mais. Mas na demonstração está mais. Tá mais, tá bom. É exatamente. E também, professor, ele coloca no corolário a integral de sobre x vezes. É, mas é integral, porque, veja bem, ó. Mais ou menos. Hã? O sinal. O quê? O sinal nessa integral. Quem é a derivada do arco cossecante hiperbólico em x? É menos 1 sobre o módulo de x vezes raiz de 1 mais x2. Aqui coloca a raiz. Então, me diga uma coisa, para todo x diferente de 0. Então, assim, ó, assim, você tem o seguinte, quem é a integral de 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 1 mais x2 dx? Quem é essa integral? Quem é? Quem é essa integral? Me diga uma coisa, se a derivada dessa função dá essa, quem é essa integral? É menos o arco o quê? O arco cossecante hiperbólico de quem? De x mais uma constante. Isso aqui está correto? Está correto. Agora, tire o módulo. Tire o módulo. Isso aqui está correto? Tá não. Então, tirando o módulo, se você tirar o módulo, você pode fazer a conta, é menos, vou colocar aqui a resposta, é menos o arco que cossecante hiperbólico de x mais uma constante C1, se o x é positivo, e é o arco cossecante hiperbólica de x mais uma constante C2, se o x é negativo. Pode fazer a conta. Negativo. Derive isso aqui. Derive isso aqui para x negativo. Tá certo? Derive isso aqui. Vai dar exatamente o que está aqui dentro. Mas eu estou dizendo aqui, na nota ele coloca 1 menos x2. Mas é 1 mais x2. Tá? A nota está errada.
tá? É 1 mais x2. Tá bom? É 1 mais x2. Entendido? Aí, agora, deixa eu aproveitar esse tempinho para fazer o seguinte, ó. Mais uma semelhança com isso aqui dá para fazer bem rápido. Você sabe do círculo trigonométrico? Você sabe lá do círculo trigonométrico? Desculpe. Aqui, ó. Quando você está na trigonometria, e pega um círculo, o círculo trigonométrico, o círculo de raio 1, centrado na origem, ao fazer um ângulo T, pegar U e V, perdão, U e V. E aqui é o ângulo X. Qual é a área desse setor ômega? Qual é a área desse setor ômega? Se o ângulo é X. A área de ômega, a área do setor ômega. Qual é a área do setor? A medida do arco vezes o raio dividido por 2. Mas no círculo trigonométrico, o comprimento do arco é numericamente igual ao ângulo em radianos. Então, a área desse setor é quanto? X sobre 2. E esse ponto aqui, não esqueça que esse ponto aqui, quem são as coordenadas desse ponto? Quem são? Cosseno de x, seno de x. Correto? Agora vamos vamos para as funções hiperbólicas. Você tem aqui V, você tem aqui U, você tem as bissetrizes, tá? As duas bissetrizes, e você tem o ramo direito esse ramo direito da hipérbole, que é a hipérbole que U2 menos V2 igual a 1. Tá? E quando você pega um ponto aqui, bem aqui, esse ponto, ele, dado x, e dado x positivo, esse ponto ele tem coordenadas o quê? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Agora eu vou fazer semelhante ao que está lá, vou puxar um segmento daqui para cá. Você entendeu? E vou considerar esse setor ômega aqui. Qual é a área desse setorzinho ômega? É exatamente x sobre 2. É a mesma coisa que acontece aqui. Por quê? Bem, em vez de calcular ômega, eu vou calcular a área desse setor aqui, do ômega 1. A área do ômega 1 é a área entre o eixo das abscissas e o gráfico de uma função. Então, a área de ômega 1, se você for olhar a área de ômega 1, é a integral de quem? Quanto é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto de abscissa 1.
E qual é a abscissa desse ponto aqui? Quem é? É o cosseno hiperbólico de x. Então, a área do ômega 1 é a integral de 1 ao cosseno hiperbólico de quem? De x. A integral de uma função, de u. A integral da função cujo gráfico é esse vermelho aqui, vai daqui para cá. Que é você tirar v em função de u. O 2 menos v2 igual a 1 dá quanto? Dá o quê? Dá v2 igual a quê? A o 2 menos 1. Então, quem é v? Quadrada de o 2 menos 1. Então, esse pedacinho aqui é o gráfico dessa função. Então, quem é a área de ômega 1? Quem é a área de ômega 1? É a integral, vou colocar aqui, ó. A área de ômega 1 é a integral de quem? De 1 ao cosseno hiperbólico de x, de que função? Raiz quadrada de u2 menos 1, integral em 1. Agora eu vou fazer a seguinte mudança. Tá? U igual ao cosseno hiperbólico de z. Com U igual ao cosseno, isso aqui não, ao cosseno hiperbólico de z, onde z é maior do que igual a 1, tá certo? Onde z é maior do que igual a 1, de z é maior do que igual a 1 não, perdão, minto. Onde z é maior do que ou igual a 0, que dá uma mudança de variável, isso dá uma mudança de variável. Tem-se o quê? Quem é o du? Porque isso aqui dá um mapeamento, porque se o cosseno hiperbólico de z, tá? Olha, observe, ó, se o z é maior do que igual a 0, o cosseno hiperbólico de z é maior do que igual a 1, que está no domínio disso aqui. Tá certo? E farei a mudança na integral definida, tá? Então, quem é o du, hein? Se u é o cosseno hiperbólico de z, quem é o du? Quem é? Seno hiperbólico de z, dz. Quem é a raiz quadrada de o 2 menos 1? O 2 menos 1, quem é? É o raiz quadrada de quem? Do seno hiperbólico ao quadrado de z, desculpe, cosseno hiperbólico ao quadrado de z menos 1. Mas quanto é que dá o cosseno hiperbólico ao quadrado de z menos 1? Dá o módulo do seno, dá o seno hiperbólico ao quadrado de z. Aí a raiz quadrada dá o módulo do seno hiperbólico de z. Mas como z é maior do que igual a 0, seno hiperbólico de z é maior do que igual a 0. Então isso aqui dá o quê? Dá o seno hiperbólico de z. E assim, como é que fica a sua integral? Fica a integral, vou completar de preto, ó. Integral de quem? Do hiperbólico de z, que é isso aqui, vezes o du. Quem é o du? Seno hiperbólico de z, dz, tá certo? Vezes, agora, e os limites de integração? Os limites de integração. Quando, olha aqui, quando o U é 1, quem é o Z? O Z é o arco cosseno hiperbólico de U. Então, quando U é 1, arco cosseno hiperbólico de 1, 0.
Quando U é cosseno hiperbólico de x, quem é o Z? Arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x, que é quanto? X. De 0 a x, então isso aqui fica a integral de 0 a x de quem? Do seno hiperbólico de Z, dz. Mas quem é o seno hiperbólico ao quadrado? Menos 1 sobre 2. Então isso aqui dá a integral de 0 a x de quem? Do cosseno hiperbólico de 2e menos 1 sobre 2. Integral em z. Mas qual é a integral do cosseno hiperbólico de 2e sobre 2? É seno hiperbólico de 2e sobre 4. Dividido por 2, desculpe, seno hiperbólico de 2e sobre 2. Dividido por 2e dá o quê? Seno hiperbólico de 2e sobre quem? Sobre 4. Menos o quê? Vou ter que dar isso aqui. Hã? Menos z sobre 2. Isso variando de quanto a quanto? 0 a x. Então isso dá igual a seno hiperbólico de 2x, tá certo? Sobre 4, menos o que? X sobre 2. Tá bom? Entendido? Menos no zero, mas no zero dá o seno hiperbólico de 0, que é 0, menos 0 sobre 2 dá 0. Mas quem é o seno hiperbólico de 2x? É 2 seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x. Então isso aqui dá o quê? Dá seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x sobre 2. Menos o quê? X sobre 2. Isso é a área de quem, hein? Do ômega 1. Assim, quem é a área que eu quero? É a área de ômega. Mas a área de ômega é a área do triângulo todinho, menos essa área. Mas qual é a área do triângulo todo? Medida da base vezes a altura, dividido por 2. Então dá o quê? Dá o cosseno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de x sobre 2. Menos a área do ômega 1. Quanto é a área do ômega 1? Isso aqui. Dá menos seno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de x sobre 2 mais x sobre 2. Cancela esse com esse, quanto é que dá? X sobre 2. Então acontece a mesma coisa que acontece na trigonometria. A área desse setorzinho aqui é quanto? É a metade de x. E não pense que o comprimento disso aqui é x. Não. Não é. Não é verdade que o comprimento disso aqui é x. Você pode ver aí. Tá certo? É outra coisa. Tá? Entendido? Entendido? Hã? O X aparece em algum lugar. O X não é esse ângulo. O X não é esse ângulo. Não pense que o X não é esse ângulo. Não, o X é só o valor que dá. O X não é esse ângulo, como aqui, ó. Porque esse ângulo, ó, o X aumentando o ponto vai lá para... E o ângulo não passa de π sobre 4. Então o X não pode ser esse ângulozinho aqui, como aqui. A semelhança para aí. A área do setor é x sobre 2. Pronto. Pode encerrar.